Então tá. Então, boa tarde, né? Agradecer a presença de vocês aqui, o pessoal do candidato, Fabrício, os assessores da campanha. Nós da SULES, a gente fica muito satisfeito de estar podendo fazer esse diálogo antes das eleições que acontecem agora na quinta-feira, né? E para nós esse é um processo, sempre é um processo importante, mas nessa conjuntura que a gente está nacional e de ataque à educação pública é ainda mais importante, né? Os técnicos, a comunidade como um todo se envolver na escolha do próximo dirigente da instituição. A gente vê um ataque em geral à estrutura da educação pública por meio da PEC, da teto dos gastos públicos, né? E, em especial, a gente tem uma preocupação com os institutos federais, né, que são locais muito importantes que trazem essa nova dinâmica, esse novo contato com a comunidade, essa descentralização, né. Aqui a gente tem campus na Restinga, um local que não é geralmente atendido com ensino superior e ensino técnico, né. Então, e essas estruturas que ainda estão, assim, muitas ainda em implantação, estão ameaçados tanto pelo governo vigente, né, e a gente não sabe qual é o futuro. Então, a gente acha que é extremamente importante uma nova gestão comprometida e disposta a enfrentar, né, defender a continuidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, no sentido de também envolver os técnicos, ver o que é que os técnicos dos institutos federais estão pensando sobre o futuro, sobre as necessidades que tem nesse próximo período. A gente abriu um debate, claro que foi um debate que também foi muito pautado pelo pouco tempo, né, entre o lançamento do processo e as eleições, mas fizemos um debate, reunimos os técnicos para trazer quais seriam as principais demandas, as principais pautas que formam então esse documento que a gente enviou às duas candidaturas. E agora estamos fazendo esse diálogo. A nossa ideia depois esse documento já está disponível na nossa página, disponibilizar também junto, né, ao mesmo tempo, tanto a conversa que a gente teve com a outra candidatura, como essa, né, então esse vídeo, e também as respostas por escrito que a gente respondeu. Então, fazendo assim essa abertura breve, gostaria de passar para o candidato para falar um pouco sobre a candidatura e sobre as respostas ao programa. Sim, então, boa tarde. Obrigado pelo convite à reunião. Para nós é muito importante conversar, né, entender as demandas de todos os órgãos que tenham representações dos nossos servidores. Particularmente no nosso grupo temos várias pessoas que fazem ou fizeram parte de sindicatos, de partidos políticos e dessas representações, e a gente entende que é fundamental ter o respeito, ter o diálogo e praticar aquilo que é a nossa proposta, né, de plano de gestão desde o início, né? A nossa proposta ela é baseada em 3 princípios que a gente entendeu que são fundamentais para a nossa instituição. O primeiro delas é o diálogo, o segundo a transparência e o terceiro uma gestão qualificada e inclusiva. O diálogo a gente entende que é essa forma de fazer, de construção das políticas, de tratamento dos servidores, sejamos nós professores ou técnicos administrativos. A transparência no sentido de trazer informações também que a gente entende fundamentais aí para o nosso dia a dia de trabalho, né, enquanto professor, enquanto técnicos administrativos, e também para os nossos estudantes, que a gente entende que é fundamental que eles conheçam o que acontece na nossa instituição de uma maneira mais detalhada, até para realizar um processo, né, de cobrança do gestor, né, de trazer essas informações também, né, a partir das políticas, você cobrar o planejamento, o que foi planejado e o que está sendo entregue à sociedade como instituição. Então, a gestão qualificada e inclusiva, no nosso entendimento, vem
ao encontro do nosso plano, no sentido de trazer uma forma de gestão que não esteja ligada a um único partido. Nós entendemos que devemos respeitar a todos os partidos, dar voz a todos os partidos e representações, mas que a gestão institucional ela é independente, né? Ela tem autonomia administrativa, orçamentária e pedagógica pela lei. E a inclusão, a nossa ideia, nós temos hoje 17 unidades no estado, mais a reitoria, né? 17 unidades espalhadas aí pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, que nós precisamos estar presentes e precisamos conhecer e tratá-los, né, de acordo com as suas particularidades, mas de forma que a gente consiga atender as demandas e conhecer especificamente as demandas individuais de cada um dos 17 campos. Não sei se a gente trata diretamente do programa, das respostas. Em relação ao documento que a gente respondeu, né, a gente pode destacar que todas as propostas foram consensuadas aí no nosso grupo. O nosso grupo foi formado a partir de 2 candidaturas da última eleição, 2 candidaturas que eram de oposição, né? E esses 2 grupos se uniram para formar uma proposta, né, de gestão institucional que tenha na sua essência aí, né, a participação dos técnicos administrativos e a valorização dessa carreira. Então, iniciando pelas perguntas em relação à flexibilização da jornada, a gente vê que existem algumas iniciativas, do ponto de vista do governo, de questionar algumas coisas da nossa flexibilização. Tá? Nós temos 17 unidades, a nossa instituição implantou a norma em 2015, mas ainda hoje, em 2018, a gente tem unidades que não têm a flexibilidade ainda. Aqui no campus Porto Alegre, por exemplo, todos os servidores fazem, mas em outros campi não são. E a gente entende como gestão que isso deva ser um posicionamento também do gestor, né? O gestor e o grupo de gestão devem defender isso em todas as instâncias, né? Seja do ponto de vista jurídico, né? Fazer justificativas, defender o processo de implantação desse sistema que a gente criou, que visa o funcionamento da instituição por 12 horas ininterruptas e que hoje a gente ainda não consegue fazer em alguns campi, em 3 anos. Portanto, entendemos que isso seja uma questão também institucional, né, da nossa diretoria de gestão de pessoas, a gente conseguir desburocratizar aquilo que hoje a gente tem. No nosso entendimento, a norma que nos foi colocada como instituição, ela traz algumas coisas que nem estavam na lei, que a gente incluiu isso na norma e isso tem burocratizado em alguns campi a implantação. No nosso ponto de vista, o papel da gestão é tentar melhorar esse processo e conseguir implantar em todos os campi. Se tem alguma dúvida, posso ir continuando? Os processos de flexibilização no âmbito do Instituto, eles são muito complicados, muito difíceis. O do nosso campus faz 1 ano que está tramitando e ainda assim não tem uma resposta positiva, mas a gente faz as 30 horas aqui no campus Porto Alegre por uma questão, uma posição da direção do campus, e que também isso já veio desde a época da escola técnica, quando nós ainda éramos vinculados à universidade, a gente sempre fez. Então isso a gente encara isso como uma conquista histórica, mas a gente sabe que tem vários campi que ainda tem muitas dificuldades, né, de implementar as flexibilização em função desses entraves que a instrução normativa traz, né, de estabelecer que tem que ter
quem tem um cargo único numa equipe de trabalho não pode flexibilizar, porque quando esse cara não tiver, o outro vai estar fazendo o papel dele, vai estar em desvio de função. São coisas assim absurdas que não existem na legislação e que a gente, se estiver na gestão, a gente vai limpar esse meio de campo, desburocratizar, defender isso em todo o âmbito interno e externo, porque a gente acha que tem que ter uma posição política, assim como outras instituições adotam uma posição política de defender a flexibilização e de defender outros instrumentos, né, da carreira, que nós vamos falar mais adiante. Essa instituição tem que ter uma posição política também de defender a flexibilização como única forma de garantir essa instituição aberta por 12 horas. Essa é a nossa posição. Uma coisa que criou só para dar entraves mesmo, né? Não tem uma funcionalidade. Criaram a função, é porque não tem vontade política de fazer. Então a gente também tem que estabelecer um diálogo com as direções de campus, porque a gente vê no Conselho Superior os diretores naquela choradeira de que não podem implementar as 30 horas porque não tem pessoal suficiente. Vamos fazer um dimensionamento de pessoal e vamos descobrir se tem ou se não tem pessoal suficiente. Vamos oferecer para os diretores uma ferramenta de gestão importante, que é os indicadores de volume de trabalho, para que ele possa reestruturar os seus setores para poder implementar as 30 horas também. O segundo item, então, em relação à comunicação, né, com as SURGs, e no nosso programa a gente incluiu todos os órgãos que tenham representantes do IFRS, qualquer sindicato, qualquer órgão que tenha alguma representação de algum dos nossos servidores. A gente entende que deva, nessa proposta de diálogo, trazer os sindicatos para conversas formais, né, com o gestor e os gestores futuramente, para que a gente consiga construir essas políticas conjuntamente. Não só os sindicatos, mas a CIS e a CPPD, nós entendemos que são órgãos da nossa instituição muito importantes que participam dessas construções aí, e a gente entende que seja fundamental incrementar a relação da gestão institucional com esses órgãos. Nós temos um lema que a gente adotou recentemente que diz: nada sobre nós sem nós. Então nós não vamos estabelecer nenhuma política que diga respeito aos técnicos sem ouvir os técnicos e as entidades representativas, sem distinção, nenhuma. Não vamos fazer nenhuma distinção entre a SURG, Sinasef, PROIFES, a DURGS, qualquer sindicato que tiver em seus quadros de filiados servidores do Instituto vão ser tratados de igual maneira entre nós, porque nós defendemos a liberdade de organização sindical dos trabalhadores. Não só defendemos, como somos sindicalizados. Sem dúvida. Em relação aos itens de transparência, tá? Os itens 3 e 4, transparência da distribuição de vagas, tanto de docentes quanto de técnicos administrativos em educação, e em relação à transparência de recursos, né, que são os orçamentos. Os recursos, o orçamento, a matriz orçamentária da nossa instituição, ela é dividida por campus, e pela lei ela diz que o orçamento é do campus, e ele é a questão básica para a definição desse orçamento é o número de estudantes, né? Então, quanto maior o orçamento. Mas existem algumas questões importantes que a gente entende que precisamos dar mais transparência, que são os recursos extra-orçamentários, principalmente aí obtidos de verbas parlamentares, que isso hoje tem sido uma negociação que o diretor-geral do campus faz diretamente com os parlamentares de uma determinada região. Como a gente está muito espalhado no estado, eles negociam diretamente com os deputados e representantes desses parlamentares. E outra coisa que ocorre também são o que a gente chama hoje de TED, termos de execução descentralizada, que isso é uma negociação que a gente faz diretamente com o MEC, tendo aí projetos, né, que vão desde aquisição de mobiliário, aquisição
equipamentos até construções, nós entendemos que isso deva ser feito de maneira mais institucional, né? Não um diretor de um campus, mas sim a gente ter o planejamento institucional do IFRS e poder negociar isso de uma maneira mais centralizada. Além disso, envolver os outros 2 institutos do Rio Grande do Sul, porque a gente teria mais força de negociação com o governo. Com os parlamentares também a gente entende que é importante a gente conseguir ter alguma coisa mais centralizada para não ficar pontual, que é o que ocorre hoje. Geralmente é que um diretor vai negociar com um parlamentar, mas já passaram vários outros diretores lá fazendo o mesmo pedido, e aí o que ocorre é que há muita informação e isso acaba prejudicando a instituição como um todo. A gente entende que deva ter primeiro o planejamento. Na nossa proposta, a gente até faz uma proposta de criar um plano diretor de cada campus, para saber como vai ser o desenvolvimento, né, em termos de novos cursos, e aí eu vou precisar de novos laboratórios, novos prédios, né, até para consolidar essa infraestrutura. E isso, se a gente tiver esse planejamento, fica mais fácil da gente fazer a negociação com o governo. Em relação à transparência, a gente tem alguns problemas, principalmente nos finais de anos, onde há alguma sobra de recursos, né? E esses recursos são divididos entre os campos. Nós entendemos que deva ter mais transparência para a gente saber qual campus recebeu qual recurso, né? Além disso, algumas questões ligadas à assistência estudantil foram modificadas a partir do ano passado, e aí alguns campi perderam recurso, outros campi ganharam recurso. A gente montou um sistema, o IFRS montou um sistema mais igualitário, né, de distribuição dos recursos de assistência estudantil, mas a gente entende que é necessário dar transparência ao que foi feito e como foi modificado. Em relação a especificamente vagas de docentes, de técnicos administrativos em educação, o nosso entendimento é que hoje é uma caixa preta na nossa instituição. A gente não sabe como são definidas as vagas, né? Saber, acho que a gente sabe, né? Geralmente é uma negociação de um campus ou dos campi, né? Mas isso fica muito fechado numa reunião de dirigentes. E nós queremos que isso seja mais transparente, com um critério mais claro, para que aí não ocorram também problemas que afetam a vida dos servidores, como o fato de um servidor, né, estar esperando uma remoção e essa vaga não vir e ser direcionada para outro campus, para outro órgão, e até favorecendo aí alguns problemas que passam por cima dos direitos dos servidores de modo geral, tanto de docentes quanto de técnicos administrativos em educação. Para que não aconteça coisas como aconteceram no ano passado, né, onde tinham códigos de vagas represados na reitoria desde maio, tinha uma portaria do MEC dizendo que essas nomeações deveriam acontecer até 31 de dezembro, e se deixou para distribuir, aí usando esses critérios que a gente questiona, critérios não técnicos, para se distribuir na última reunião do Colégio de Dirigentes, onde, por exemplo, teve campos onde a nomeação foi frustrada e pelo fato de ter virado o ano se perdeu a possibilidade de nomear aquele servidor. Quer dizer, os servidores, né, de uma maneira geral, né, das duas carreiras, ficaram sobrecarregados durante um período de mais de 6 meses em função do represamento dessas vagas, e depois as vagas distribuídas por um critério técnico, na última hora ainda não foi possível ser aproveitado de todas. E a gente percebe que vê assim, a gente tem visitado os campos, sabe? Especificamente no campus Caxias, tem professores, tem um grupo de professores da engenharia metalúrgica lá, eles estão dando 20, 25 horas de aula semanal. E eles não receberam vagas de docente. Ao passo que em outro campus em implantação, foi recebido recentemente 8 vagas de docentes, e ontem eu conversei com um professor que era nosso aqui do campus e que está nesse campus, ele está dando 4 horas aula por semana e tem dificuldade de conseguir os seus 4 créditos para dar aula.
E para este campus foram 8 vagas. Quais são os critérios? Aí a gente vê que existe o favorecimentos, né, de ordem político e às vezes até político-partidárias, e que esse tipo de questão, esses favorecimentos, eles ocorrem nessa gestão da situação que está há 9 anos no poder, eles têm ocorrido cada vez mais. E não existem critérios claros, não existe transparência na gestão financeira, não existe transparência na gestão dessas questões de vagas. E o que a gente quer é efetivamente dar transparência a todas essas questões e estar presente na ponta do processo. É aquilo que se fala de nada sobre nós sem nós, isso se aplica a todas as áreas. Não é possível que a gente consiga que a Pró-Reitoria de Ensino faça uma normativa que fale sobre alguma coisa de ensino sem estar lá na ponta do processo com quem efetivamente trabalha na educação do nosso instituto. Porque aí tu acaba criando uma norma que engessa o processo e que faz com que as pessoas não consigam trabalhar, como é o caso da OD. Inclusive, a gente tem um problema em Osório, que uma colega auxiliar de biblioteconomia foi solicitada para a AGU e já foi verificado o vício dessa solicitação, porque a AGU ela tem que solicitar de uma maneira impessoal, ela tem que solicitar um servidor e não o servidor. E a gente nunca conseguiu resolver essa situação, a gente está lá com menos um servidor, precisando de servidor na biblioteca, remanejando de outros setores, e é uma situação que não se resolve, porque não tem uma clareza assim. E a gente já pediu diversas vezes para a reitoria que essa pessoa fosse substituída, então, porque a gente não consegue trazê-la de volta e nada é feito. E não há um estudo sério sobre a natureza do trabalho dos institutos federais lá na ponta do processo. A gente sabe que o MEC tem um conjunto de códigos de vagas que são específicos para os institutos e um outro conjunto de códigos de vagas que são mais das universidades. Se tu vai pedir hoje um assistente de aluno na URGS, tu tem dificuldade de conseguir código de vaga. Mas se tu quer um químico para cá, igualmente tu tem dificuldade de conseguir, porque químico é só para as universidades. Por quê? Então essas questões a gente precisa resolver, fazer um estudo sério da natureza do trabalho dos institutos federais lá na ponta do processo e ir lá para convencer o MEC de que sim, nós precisamos da vaga de químico, de biólogo, né, desses outros quadros, precisamos mais auxiliares para bibliotecas, precisamos. E também saber em que base, né, eu também não sei se esse dado confere, que cada campus tem um número X de servidores, né? Tem coisa administrativa. Os campos menores, eles estão iniciando. Só que mesmo no início precisam de gente para dar conta do serviço. Sim. Nós somos testemunha disso, né? Nós começamos o Campus Feliz. Mas tu tem um monte de serviço que tu quer oferecer para o teu aluno e para a tua comunidade que tu não pode, porque tu não tem braços para dar conta disso. Então esse critério tem que ver, se tu abre um campus, se tu vai oferecer um serviço, esse serviço tem que ter qualidade, não pode ser qualidade só na sigla, né? Tem que vir para a prática isso. Sim, o governo tem um critério que é genérico, né, de determinação do número de vagas, que é a portaria 246, e essa portaria estabelece uma estrutura mínima de cada campus. Mas os campos eles não são muito comparáveis, né? Porque um campus lá como Sertão, onde tem uma área de 250 hectares, ele é bem diferente do campus Porto Alegre, que são 2 prédios no centro da cidade. Então as necessidades são diferentes. A gente tem que fazer isso internamente, no meu entendimento, de maneira institucional também, né? De conhecer essas realidades e tentar estabelecer esses critérios claros e transparentes. Isso que a colega estava falando, a gente teve semana passada no campus do Veranópolis, que é um campus ainda um campus avançado, curiosamente, para não falar outra palavra, um campus avançado em relação à reitoria, não em relação a nenhum outro campus. Ele é vinculado à reitoria, isso. Ele não é vinculado ao campus Bento, e por ter esse status de campus avançado, ele tem então esse limitador baixíssimo de 13 servidores técnicos administrativos, que, como a gente sabe, até para eles vão oferecer eles já têm cursos técnicos, cursos superiores, vão oferecer um integrado e com uma quantidade, um quantitativo limitado a 13 servidores, é inviável. Só tem bibliotecário lá porque nós não aceitamos nos deslocar para fazer o serviço que tinha que ser feito lá. Por isso também que chamaram bibliotecário, porque queriam que outros
servidor de outros campos respondesse para você, não tem como, até pela nossa localização, né, de cada Engraçado, né? fazer isso. Recentemente, para preencher a vaga do nosso colega João Gomes, que se aposentou, o diretor de gestão de pessoas nos ofereceu justamente uma vaga de bibliotecário. Mas se há vaga de bibliotecário, por que não coloca na biblioteca onde não existe? Sendo que aqui tem 2. Existem vários lugares em que tem dificuldades de compor as equipes de biblioteca, tu deve saber muito bem, né, Suzinara? Campos Veranópolis não tinha bibliotecário, por que não preencheram essa vaga? No concurso, por que não chamar também? A vaga estava em aberto, estava lá, o código de vaga foi oferecido para nós, eu sei disso porque eu sou da CIS. Por que não preencheram para Veranópolis, que não tinha bibliotecário? Agora preencheram, mas ofereceram para nós a vaga? São essas coisas que a gente precisa resolver. Dar transparência, publicidade e estabelecer critérios claros e objetivos, porque assim fica tudo, né? Não abre margem para favorecimentos de uns em detrimento do todo, né? São coisas que parece que é muito bem jogada, né? Em relação ao ponto, assim como ao ponto eletrônico, tá? Em relação, assim como em relação à flexibilização, nós entendemos que o sistema hoje que a gente tem é o correto, é a avaliação da frequência a partir da chefia imediata. Somos contrários à volta, né, do ponto eletrônico, como era através da digital ou através de outras formas. A gente teve alguns campi diferentes que tiveram formas diferentes de registrar, né, a frequência. E, em nosso entendimento, a forma que a gente tem hoje é a forma mais correta, né, até pela questão da flexibilização, e somos contrários à adoção do ponto eletrônico. A gente acha bem importante assim, essa sistemática que existe, porque ela parte do princípio, ela vai pela positiva, na verdade, né? Os servidores reúnem as suas equipes, pactuam os horários de trabalho, isso é publicado e parte-se do princípio de que todos vão cumprir aquele horário de trabalho. E somente a exceção, o não cumprimento, ele é registrado no sistema. Então a gente acha que essa é realmente a melhor forma e vamos defender, inclusive em qualquer fórum, se formos notificados, questionados pelo Ministério Público, que inclusive faz 6 horas. E nós até utilizamos ele como exemplo na briga na universidade. Infelizmente, nossa Progesp é um desastre. Lá na universidade é através do ponto eletrônico. O nosso ponto ele é eletrônico, né? Porque ele usa um sistema eletrônico, só não tem um registro diário. E o acompanhamento pode ser feito pela chefia, né? Porque não entendo como não. Se tiver uma boa relação de chefia e das pessoas que efetivamente trabalham, tu vai ter uma forma melhor de registrar isso. Até porque a qualidade do teu trabalho não se mede em número de horas. Isso é uma concepção que nós temos já de não é hoje. Nem dos técnicos administrativos em educação e nem dos docentes, posso garantir. O cara que não trabalha, ele vai lá, bate o ponto, não trabalha. Pode ficar 8 horas lá sem trabalhar. Até o capital já chegou a essa conclusão, né? Google, Microsoft, nenhuma dessas Exatamente. trabalha com conhecimento, que é o nosso caso, está É. utilizando as horas de trabalho, sim, conhecimento. Com certeza. Em relação aos processos seletivos de estudantes, né, que é o 6º item, no nosso entendimento, a gente tem algumas falhas no nosso processo seletivo interno, né? Até o ano passado, se eu não me engano, foi pelo SISU. Uma parte era SISU e outra parte um processo seletivo interno. No nosso entendimento, o SISU é uma boa forma de seleção, né, porque dá oportunidade de pessoas de outros estados, isso a gente viu em vários dos nossos campos. Tem pessoas que vêm morar no nosso estado, especialmente no interior, e através do SISU eles conseguem acesso à nossa instituição. Não precisam vir aqui fazer o processo seletivo. Então isso nos foi questionado, inclusive em Caxias do Sul, que o professor Rafael foi docente lá.
E nesse ano, em 2018, no processo do início do ano, o pessoal não colocou o SISU. E, pelo que nós sabemos, é uma decisão da nossa PROEM, a Reitoria de Ensino. Eles resolveram colocar a nota do Enem. Daí, quando os estudantes foram se cadastrar lá no sistema do SISU, viram que não aparecia o IFRS. E nós tivemos vários problemas no processo seletivo. Em relação a fazer por sorteio, no nosso entendimento, eu particularmente não sei se o sorteio é a melhor forma. Até eu entendo que deva ser estudado e dialogado, mas o sorteio a gente pode sortear pessoas que precisam e pessoas que não precisam. O sorteio tu tem, digamos assim, as mesmas chances todas as pessoas, né? Mas a dinâmica de sorteio respeitaria as cotas, Isso. né? E se for um sorteio nessa forma, né, respeitando talvez a classe social das pessoas, eu entendo que daí seria uma forma de fazer. Ainda assim, é uma forma que a gente entende que deva ser discutida na instituição e estamos abertos ao diálogo, mas o meu entendimento é que o SISU ele nos dá uma forma de seleção de pessoas, é uma seleção, né, pela prova em si, pela nota, né, mas é uma forma que tem tido sucesso aí na rede federal. Mas podemos trabalhar com essa questão do sorteio e dialogar, e se isso for um interesse institucional, eu entendo que deva... Até porque a gente tem que pensar também aonde os nossos campos estão. Isso. E aí, se tu não dá a opção de sorteio, os moradores do local estão fora. Eu particularmente sou favorável ao sorteio, mas óbvio que no núcleo orgânico do nosso grupo a gente não fez esse debate. É óbvio que eu defendo o sorteio, bom, na real, o ideal seria que a gente pudesse abarcar todos, né? Só que isso ainda não é possível, mas eu acho que o sorteio me parece ser a forma menos impactante e tem essa questão da meritocracia que me incomoda demais, né? Isso já me incomodava na época da universidade, quando eu trabalhava na URGS, e continua me incomodando aqui muito mais ainda pela vocação dos institutos federais, né? Em estar inseridos em comunidades que efetivamente, se fizerem uma prova, talvez não consigam competir com outros candidatos que têm condições, né? Tiveram mais condições. Mas isso, obviamente, é uma coisa que a gente vai estar aberto ao diálogo. Vocês entendam que, assim, precisa haver um processo de convencimento da nossa comunidade. Recentemente eu fui, porque eu sou membro do Conselho Superior e eu faço parte da Comissão de Legislação e Normas. E recentemente foi aprovada a política de ingresso discente no nosso instituto. Isso foi no final do ano passado. E eu fui a pessoa que fez o parecer. E me lembro que chamei a pró-reitora de ensino para conversar a respeito daquilo tudo, e ela tem uma posição pessoal de ser contra o SISU. Aquilo, né, me soou estranho, assim, mas naquele momento em que o debate foi estabelecido no plenário do Conselho, eu coloquei essa questão do sorteio e coloquei no parecer também, que acho que a gente tem que avançar para isso, mas isso é uma opinião minha e pretendo defender isso no grupo para que a gente possa amadurecer essa ideia, mas de qualquer forma, dentro dessa ideia de que a gente não constrói nada sobre as pessoas sem ouvir as pessoas, a gente vai promover esse debate com toda certeza. Em relação especificamente ao nosso processo, ele foi esse ano bem complicado. Teve alguns campi que tiveram que fazer 6 processos complementares, 6 chamadas extras para completar todas as turmas. Então, se para completar todas as turmas a gente precisa estar fazendo um processo seletivo, usando recursos, né, de dinheiro público e fazendo várias chamadas, e o estudante acaba entrando lá depois dos inícios das aulas, existe algum problema e a gente precisa trabalhar isso, né? Talvez o sorteio seja uma das formas da gente deixar isso mais ágil. Eu acho que o edital de seleção é
horroroso. Sim. Invariavelmente dá problema. As pessoas que estão lá na ponta do processo, na seleção, das comissões de seleção dos campi, identificam os problemas, entram em contato com quem coordena isso na reitoria, apontam que tem o problema e entra processo, sai processo, entra ano, sai ano e segue as mesmas questões. O edital parece assim uma cláusula pétrea, nada se muda naquele edital e os problemas seguem acontecendo. E pior, desta vez foi mais complicado, porque eles inventaram uma forma de fazer a inscrição e que não era muito claro, e aí as pessoas que eram PCDs, entraram no Universal. Foi o contrário? As pessoas que eram da chamada Universal, quando foram se inscrever, elas acabaram se inscrevendo como PCD. E aí quando foram fazer o processo, verificaram que não eram pessoas com deficiência e elas foram excluídas do processo. Assim como teve a questão da utilização dos NEABs de uma maneira operacional para fazer a averiguação, né? A verificação da autodeclaração, aquilo ali deu muito problema também, gente. E aquilo ali tem que mudar, não é assim que se faz. Núcleo não é operacional. Núcleo, NEAB, NEPEGs, NAF, NAPNE, esses núcleos eles têm que desenvolver política e fazer pesquisa na área. A instituição tem que ter uma estrutura própria para fazer a parte operacional disso. Nós não podemos jogar essa batata quente no colo dos núcleos. Não é possível. Eles podem desenvolver as pesquisas, assessorar as gestões, que é esse o papel deles, mas eles não podem estar no operacional do processo. Isso tem que ser servidor do quadro, porque aí tu dá uma concretude à questão da inclusão, que hoje ela não existe. A nossa instituição não inclui as pessoas, não inclui indígenas, não inclui negros, não inclui quilombolas, muito pelo contrário. Nós verificamos no campus, onde é que foi, em Sertão, a dificuldade que eles têm lá para fazer com que... Eles têm comunidades indígenas e quilombolas próximos ali. E eles foram lá, fizeram um processo de aproximação, de sensibilização, e de um trabalho longo, complicado, e agora eles conseguiram trazer essas comunidades para dentro da instituição e estão iniciando a aula. Mas o depoimento da professora que estava ali na sala de aula é incrível, porque a instituição não dá condições de permanência e êxito para essas comunidades, entende? Para essas pessoas ficarem ali e respeitando as suas culturas, mas construir um conhecimento, porque é um conhecimento diferente. Tu não pode impor a cultura nossa. Então, dar aula num ProEja para essas comunidades é um dar aula diferente. E a nossa organização didática não prevê algumas questões, né? A nossa organização didática amarra. É nota, são 3 avaliações, é isso. E tu não tem uma liberdade, por exemplo, de ofertar um ensino diferente, pedagogia da alternância, essas coisas. Deus o livre, não pode, a ODE não permite, e aí tu perde as pessoas. Isso precisa mudar. É construir a política de lá para cá, não daqui para lá. E a forma como foi imposta essas comissões, eu posso dizer porque participei em Osório, foi muito constrangedor, assim, os candidatos chegavam lá e a gente ficava constrangido e eles ficavam constrangidos. Porque tu tinha, né, a orientação de perguntar para uma pessoa negra se ela era negra e por quê. Meu Deus do céu. É assim, uma câmera ali, Filmando 3 tudo. pessoas na frente, que são as 3 pessoas da comissão, o candidato sozinho contra as 3 pessoas da banca, filmando e perguntando se a pessoa negra era negra e por quê. Isso é um absurdo, né? Então assim, a gente teve candidato chorando no meio do processo. A gente tem que mudar isso. A gente tem que ver quais são as experiências boas que existem, né, em outras instituições e mudar esse processo. Porque essas pessoas elas já são tão, né, sofridas, discriminadas, e a gente não pode fazer da mesma forma. E eu tenho inclusive uma proposta, que é o café da aferição, entendeu? Olha aí. Tu monta uma salinha, recebe a pessoa com um cafezinho e um bolinho, tu já tem todas
os pré-requisitos para discernir se ela é uma pessoa negra ou não, para fazer a heteroidentificação. Sim. Porque se é uma heteroidentificação fenotípica, como foi pedido que fosse feito para as bancas, para que perguntar? Não é uma autodeclaração, ela já se autodeclarou negra, então a gente Sim. já sabe que ela se acha uma pessoa negra. Claro. Sim, Isso precisa mudar, realmente. Não tem como fazer assim. sim. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Porque, em relação ao 7º item, que seria a permanência de oferta de cursos de ensino médio. Na verdade, isso é a nossa lei, né? Está ligado à lei de criação. A nossa proposta coloca isso bem claro. A nossa lei exige que 50% dos cursos sejam ensino médio, preferencialmente ensino médio integrado e educação de jovens e adultos, né? Então, existem algumas interpretações, né, nessa questão do preferencialmente. Nós entendemos por fomentar os campi e valorizar os campi que cumprem a legislação, né, em especial quem tem ensino médio integrado e o ensino de jovens e adultos. No nosso caso aqui do Campus Porto Alegre, a gente tem um, que é o PROEJA, né, integrado em administração. E a gente sabe que a maior parte dos campi possuem esses cursos e muitos cumprem a lei de criação e tem outros que não cumprem. Nossa proposta é de valorização de quem cumpre e tentar fazer com que os que não cumprem passem a cumprir a legislação. Não só nessa parte, mas também na parte de licenciaturas, que também está na lei, que a gente também precisa cumprir. Então, isso é dentro do nosso grupo, foi bem debatido, né? E a gente chegou nessa proposta, né, de fomentar e de tentar dar algum diferencial para aqueles campi que cumprem um ensino médio integrado, porque ele tem uma exigência diferente, né? Quem tem um aluno adolescente vai precisar de mais estrutura, de mais pessoas, de mais pedagogos ali, né? Mais assistentes de aluno para tratar dessas pessoas que são diferentes do público adulto, né? Do curso superior, da universidade e de alguns campi que decidiram, né, nas suas comunidades por não fazer isso. Mas nós entendemos que devemos fomentar aqueles campi para que também passem a... Porque não pode premiar quem está fazendo o que tem que fazer. Isso. Né? Quem não está fazendo tem que ser levado para esse caminho. Tem que ser. Porque esse é o objetivo. Isso. Da lei, Tu tem até que oferecer o superior, pós, quando é possível, né? Sim. Mas o ensino médio e técnico deveria, no meu entendimento, ser prioridade. Porque é o nosso público. E acho que, né, nesse sentido, diz respeito também a dar condições e uma estrutura que não tem nos campi, mesmo que é o que já oferta o ensino médio integrado. A gente tem campos com 27 turmas de ensino médio integrado que não tem uma quadra de esportes. Como é que tu tem 27 turmas, 900 alunos no integrado e tu não tem como desenvolver uma atividade esportiva adequadamente porque tu não tem a estrutura. Então, até nesse sentido, um campus que desenvolveu tanto a nossa missão, mas não teve esse suporte da reitoria que foi necessário. Óbvio que a gente tem que fazer um planejamento, né? Nada se faz sem planejamento. A gente propõe que se faça um planejamento de criação de novos cursos, né? Porque hoje em dia muitos campi, a gente vê isso lá no Conselho Superior, vamos criar e depois a gente vê como é que a gente dá a estrutura, o técnico que vai, né, trabalhar no registro e tudo mais, o docente. E aí depois eles ficam chorando as pitangas lá porque não tem professor para dar aula, mas cada um faz o seu, né? Então isso é muito ruim, isso é uma coisa que a gente também tem que tentar eliminar no nosso instituto. É esse quase canibalismo que existe entre um campus e outro, né? Na nossa visão, a instituição é muito... O que eu pude verificar nesses 10 anos é que a gente criou uma desunião entre os campi e o que uma proposta de união, né? No nosso caso aí de Juntos Podemos Mais, que é o nosso lema,
é de trazer essa união, né? De fazer com que os campi percebam, como no caso da assistência estudantil que aconteceu, que nós somos uma instituição única. E que se a gente não definir quais são o que é necessário, quais são as prioridades, a gente vai ficar sempre nessa briga, né? E que geram as distorções. Por exemplo, se eu tenho minha necessidade, eu vou lá e vou cobrar a minha vaga de bibliotecário, eu não quero saber do outro. Né? Eu não vou ajudar o outro, porque a minha portaria diz que eu sou assim. Então, essa questão que a gente tem que entender, que uma instituição única precisa ter essas priorizações até para poder deixar claro, o critério usado foi esse, dessa vez esse campus foi contemplado, na próxima vai ser esse, e assim por diante, senão a gente vai continuar sempre nessa briga, né? E os nossos diretores, no nosso entendimento, eles são muito assim, defendem a sua comunidade, mas não estão muito interessados nas demais. E a gente precisa conseguir levar em conta também as necessidades de todos. Os grandes entendem que eles podem crescer mais, então eles têm que ter mais professores. Os pequenos entendem que eles precisam crescer, então eles precisam mais professores. Nós precisamos chegar num critério claro e transparente para essas coisas. Não sei se tem mais alguma questão sobre isso. A gente estava falando sobre o ensino médio, acabamos em vagas. Somos plenamente favoráveis à manutenção e ampliação do médio integrado e do PROEJA. Isso. E principalmente da questão da verticalização, que é uma coisa que a gente tem também na nossa lei, mas que a gente precisaria ter uma forma de garantir que o estudante faça essa verticalização, né? Que é entrar lá como adolescente e conseguir fazer o curso médio, superior, uma especialização, sair formado da instituição. Hoje a verticalização está só sob o ponto de vista do lado de cá e só serve em muitos casos para melhorar o látis dos professores, né, que podem dizer que são professores da pós-graduação. A gente faz a verticalização da maneira de dentro para fora, né, que é criar os cursos. Mas ainda falta a oportunidade do estudante que entrou lá conseguir percorrer esses cursos, né? Porque a gente faz seleções sempre externas, né? Então, nada garante que o aluno que começa no PROEJA em administração, que é um dos cursos que o Fabrício dá aula aqui, nada garante que ele terminando esse PROEJA, ele consiga entrar no tecnólogo em processos gerenciais e consiga dali para especialização e etc. Né? Nada garante isso. Então esse discurso de verticalização ele se torna um discurso vazio. A gente sabe que o aluno que sai do PROEJA aqui, por mais que seja boa educação, ele tem uma trajetória pregressa e que ele trabalha e que ele tem vida e que às vezes ele não vai conseguir concorrer àquela vaga da mesma forma que os estudantes que saem do ensino médio comum de administração formados e não saem com a mesma bagagem. Então a gente tem que ter um meio de garantir esse acesso para ele também. Isso é muito importante. Mas antes você tinha, né? O aluno do PROEJA, ele optava por curso que ele queria. Técnico. Ele fazia uma base e depois ele podia optar por vários qual era técnicos. isso. Mas depois disso, se ele quisesse ir para o superior, ele tinha que fazer novo vestibular. processo. A gente volta à questão do ingresso mesmo, né? De quão dissociado a nossa forma de ingresso do que é a missão dos institutos. Eu acho que talvez poucas ou nenhuma modalidade de ensino nossa represente tão bem a missão dos institutos quanto o PROEJA, né? E o PROEJA, até pouco tempo atrás, a gente fazia o ingresso por sorteio. Então, ninguém nunca reclamou, nunca questionou isso, porque ele entende que é a maneira mais justa, né? E por que nos demais níveis de ensino a gente não pode discutir e verificar uma maneira que seja mais justa e que possa justamente permitir essa verticalização da formação do estudante. Bom, não sei se tem mais alguma questão. Não, podemos ir. A constituição das pró-reitorias, tá? Isso é uma coisa importante, na verdade fundamental para a nossa proposta. O que a gente definiu? A gente não definiria os nomes até o processo eleitoral. Não temos os nomes, mas nós definimos critérios.
Esses critérios são, primeira questão, a experiência nas áreas. Nós temos 5 áreas de gestão: ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional e administração, mais a gestão de pessoas, né, que hoje na nossa instituição tem status de pró-reitoria. Mas esses nomes, eles não seriam definidos inicialmente. A gente definia o critério, que seria a experiência, o conhecimento nessas áreas, então por aderência, né, a essas pessoas. A segunda questão é ter representatividade de todas as regiões do nosso instituto. A gente tem na Serra, na região metropolitana, no litoral, temos Rio Grande, então precisamos ter representatividade em todas as regiões e precisamos ter também um equilíbrio maior entre, como critério, um equilíbrio maior entre docentes e técnicos administrativos na gestão. Então, foram esses basicamente os critérios. E também a questão de gênero, que a gente acha importante, ter um equilíbrio maior entre homens e mulheres nas pró-reitorias. Até hoje eu acho que é equilibrado, mas manter esse equilíbrio. E no caso especificamente de nomes, a gente definiu que não faria a definição antecipada, estabeleceríamos esses critérios e obviamente depois a gente sabia que alguns apoios iriam surgir ao longo do processo eleitoral e a gente também tem que ter noção, né, de que os campi vão precisar ter representações no processo de gestão. Tenho 2 questões a acrescentar. Uma é uma constatação. Desde que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul foi criado, jamais houve um técnico administrativo assumindo o cargo de pró-reitor. Em alguns momentos houve pró-reitor adjunto, mas pró-reitor jamais. Então, isso é uma coisa que a gente acha muito equivocado, porque nós temos quadros fantásticos de técnico-administrativos na nossa instituição e que poderiam perfeitamente assumir, inclusive, o cargo de reitor e por lei não podem. Então, a gente vai resgatar essa questão do técnico assumir um cargo ou 1 ou 2, enfim, aí teríamos que ver a questão dos outros critérios nas pró-reitorias. Uma outra questão importante, para além desses critérios, que chega a ser uma coisa meio óbvia, mas é importante frisar, a pessoa que for escolhida, ela tem que ter o perfil adequado ao nosso programa. Ela tem que ser uma pessoa com capacidade de diálogo, ela tem que ser uma pessoa que tenha nas suas atitudes a questão da transparência, e ela tem que ter a questão da inclusão, do profissionalismo na gestão com ela também, né? A gente vê que, às vezes, as nomeações, né, as nomeações que a gestão costuma fazer, ela é baseada muito mais na carteirinha partidária do que em critérios mais técnicos ou profissionais, e aí a gente acaba vendo pessoas com perfis bem distintos, assim, ocupando as pró-reitorias, e que, na nossa opinião, acaba desvirtuando um pouco, assim, a concepção da própria gestão, né? Então, a gente acha que é importante essas questões aí. É engraçado porque tem diretor, né? Diretor-geral pode, pró-reitor pode, mas reitor não pode. O diretor-geral ele só pode se ele ocupar cargo de nível superior. E até pouco tempo atrás não poderia pró-reitor, tá? Aí na greve de 2012 teve aquela lei 12772 que alterou a carreira dos docentes da IBTT e introduziram algumas questões ali e que então o técnico pode ser pró-reitor desde que tenha nível superior, não que ocupe cargo, mas ele tem que ter o nível superior. E diretor-geral não, porque diretor-geral é aquela coisa, né? É o executivo, o gestor. Então, para isso, é difícil a gente conseguir mexer. Eu queria extrapolar. Mas já pode ser... Nós temos em Osório o Claudino... O mundo não caiu, né? Não, pelo contrário. O mundo está bem firme lá. Não caiu nem vai cair.
extrapolar um pouco a questão, mas pegando uma questão que a Adriana acabou de falar da qualificação do nosso quadro de servidores técnico-administrativos e do quanto a gente ouviu, tanto nas passagens da reitoria e dos campi, da utilização equivocada, subutilização, porque não se tem fluxos de trabalho, ou porque os fluxos são puramente burocráticos. Então, acho que o Fabrício pode falar melhor dos casos que a gente tem e que a gente tem ouvido, que são assim, alarmantes, o quanto, de fato, essa inércia gerencial tornou assim, um engessamento e a gente deixa de estar fazendo o desenvolvimento do Instituto como deveria ser feito. Nós temos cargos que foram como os técnicos em assuntos educacionais, que é um cargo específico, os pedagogos mesmo, que são... Um concurso vai ter um conjunto de atribuições, mas eles chegam no campo, a pessoa é técnico em assuntos educacionais, aí botam em qualquer função, uma função burocrática. Qualquer assunto educacional. Qualquer assunto da instituição é educacional, né? Então é um campus de uma instituição de ensino, aí bota a pessoa lá no almoxarifado. Não é a função dele fazer isso, não é a função dele, é a questão burocrática. Ele tem lá um cargo de nível superior, está lá, entra com vontade de trabalhar, com vontade de fazer coisas diferentes, né, pela educação, mas acaba fazendo trabalhos essencialmente operacionais. Na reitoria mesmo a gente tem pedagogos que não conseguem fazer o trabalho de pedagogia porque estão analisando PPCs um atrás do outro, né, e carimbando lá, vendo qual é a planilha de horas para saber se bate. Então, nós entendemos que devemos valorizar mais esse tipo de redesenhar os fluxos para que essas questões burocráticas, né, não tomem tanto tempo de trabalho, para que, no caso dos pedagogos da reitoria e também dos campi, consigam de fato desenvolver trabalhos, as formas, assim como outros, né, teria diversos outros exemplos que a gente tem ouvido nessas visitas aos campos. Só para não prejudicar vocês, nós já estamos fechando uma hora, tá? Como ainda falta uma página aí, para não prejudicar nas respostas. Tá. Em relação à paridade no Consup, a gente sabe que hoje não existe a paridade pela questão dos diretores gerais e também porque, no meu entendimento específico, tem pessoas que são subordinadas ao diretor geral, os diretores sistêmicos, que também fazem parte do Consup. Então, como que vão decidir diferente se eles estão nomeados por um diretor geral, né? Então, isso é um pouco complicado. É claro que o nosso estatuto, a nossa norma hoje diz isso, mas nós somos favoráveis a ter efetivamente a paridade. A gente é favorável, assim, no popular, tem que diminuir a representação dos diretores no Consup. Não é mais possível que todos os diretores gerais estejam lá. Não. A lei é clara, é representação do colégio de dirigentes. Para nós, representação não é o todo, é uma representação. E aí mas para isso nós precisamos alterar o nosso estatuto e alterar o regimento geral. E a gente sabe que isso é um processo de convencimento, mas nós estaremos dispostos a fazer esse debate. É uma briga boa e já passou na comissão estatuinte, né? O participei, já foi discutido, mas acabou no Consup, que é o órgão máximo deliberativo, foi deliberado que seria assim. Reunião periódica entre os pares e elaboração de manuais de fluxo. A gente já tocou nesse assunto, nós somos totalmente favoráveis, como eu sou da área, né, de administração, a trabalhar com fluxos de trabalho. O que a gente não pode fazer é tornar o trabalho mais burocrático. Isso também a gente precisa ter um equilíbrio aí, né? Se tudo tem que ser lá um processo, a gente precisa ter cuidado para não criar muitos processos que são desnecessários, né? A gente tem que digamos, otimizar os fluxos para que eles sejam mais ágeis. Esse é o nosso entendimento. Tratamento equânime na gestão entre docentes e técnicos, já até tratamos disso, principalmente na questão da representação disso nas pró-reitorias ou na reitoria, mas entendemos que deva ser mais igualitário, né?
Obviamente as carreiras são diferentes, né? A gente tem algumas diferenças nas carreiras, mas entendemos que o tratamento do gestor deva ser semelhante, né, aos dois, com essas especificidades das carreiras. As férias são exemplos, né? Tem um período, o outro tem 45 dias, mas do ponto de vista do tratamento, entendemos que possa ser mais igualitário. Não há motivo nenhum de ter essas diferenças. E nós vamos atacar essas questões e tornar a questão igualitária. Por outro lado, falou ali em reuniões periódicas, a gente acha muito importante a organização das categorias, né, no âmbito do Instituto. A gente sabe que os bibliotecários têm uma organização muito forte, a gente saúda isso e acha importante. A gente vai fomentar que os pedagogos façam a mesma coisa, que os assistentes sociais façam, que todas as categorias, os técnicos em laboratório já estão iniciando. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp dos técnicos de laboratório, dos institutos, para que a gente troque informações, veja como é que é o procedimento num no outro, como é que recolhe resíduo aqui, como é que faz. É muito importante isso, porque a partir disso, dessa organização, a gente cria as demandas, cria a troca de saberes e ajuda a gestão a trabalhar questões que são importantes para o nosso instituto. A gente observa como categoria técnicos administrativos, a gente observa que a questão legal ela é muito utilizada nos entraves dos nossos direitos. Mas a gente vê, por exemplo, o afastamento docente, que é vedado na Lei 8.112 antes do estágio probatório ser concluído, ser concedido sem nenhum questionamento. E a ideia aqui não é retirar o direito dos docentes, é expandir, então, a abrangência, porque se uma decisão infralegal pode ser aceita para conceder esse tipo de licença, por que uma observação infralegal não pode ser para conceder, por exemplo, o nosso Persaldo ou a nossa RSC? Entendeu? Por que tem esse desequilíbrio entre enxergar umas coisas e não enxergar outras coisas? Acho que isso não é uma pergunta, só uma observação, assim, que as coisas acontecem de formas diferentes e que a gente percebe que existe uma desigualdade. Então, a gente só gostaria que ela fosse diminuída, porque a questão das férias, beleza, é uma questão legal e que está compactuada, mas a gente tem muitas questões específicas que poderiam ser negociadas de uma maneira mais flexível e que são enrijecidas. Exatamente por essa questão de até o nosso diretor de gestão de pessoas dizer, não, isso é ilegal, a gente não vai fazer. Eles se escondem muito na lei, muitas vezes. Mas só uma correção, o docente conseguiu... não, nem era a RSC. A questão do afastamento no estágio probatório pela Lei 12.772. Sim, mas a 8.112 que também rege... Sim, mas a 12.772 alterou especificamente este item da 812 para os docentes, para os técnicos ainda não. Então, isso é uma coisa que a gente precisa brigar efetivamente para que aconteça, né? Para garantir a isonomia de tratamento. Sim, mas a gente sabe que é mesmo antes da 12.772, que é recente, agora já acontecia, né? Não pode, não podia. Não podia. Não. Mas depois da lei, obviamente, que aí sim, né? Sim. Mas é óbvio, essas questões todas têm que ser resolvidas. Em relação à gestão através de INs, né? Instruções normativas, até falei no debate, sou contrário à forma com que essas questões são colocadas. Muitas vezes é para tentar resolver algum problema, né? Mas acaba entravando ali o trabalho das pessoas e muitas vezes sem ter um diálogo anterior, né? De saber como poderia melhorar o fluxo. Então, eu entendo que a forma de gestão através de INs, para nós, não é muito aceitável. Assim. Em relação à questão de saúde do servidor, nós temos uma proposta de criar um programa de qualidade de vida do servidor, isso está bem detalhado na nossa proposta, por entender que a gente tem alguns casos
seja de problemas de saúde mesmo do servidor, dos parentes, das pessoas que estão trabalhando no dia a dia e também problemas até de pressões que a gente observou com mais detalhes agora visitando vários campi e situações até de assédio, né, que acabam causando mais problemas à instituição do que soluções. No processo eleitoral, talvez por estar, digamos assim, mais em contato com alguns colegas, a gente observou isso bem, muitas pessoas nos contataram quanto a isso, inclusive pessoas que trabalham na reitoria, né, que gostariam de estar participando do processo eleitoral, mas que não conseguem se, digamos assim, se expor por medos de represálias também que possam ocorrer. Então nós entendemos que devemos mudar isso. A nossa campanha não chegou e não fez nenhuma pressão em nenhum diretor-geral, não fez pressão em nenhum colega, não negociamos nada com ninguém em termos de cargos, nem com nenhum diretor-geral e nem com nenhum colega. E as pessoas que estão conosco estão por adesão, né? Por entenderem que essas coisas precisam mudar, e a gente também entende assim. Nós estamos enfrentando um problema sobre assédio moral muito grave. A gente nem quis misturar ainda o processo eleitoral porque nós entendemos que não é o melhor momento. Nós estamos esperando isso para intervir. Mas assim, caso já de último estágio, a pessoa já tentou suicídio, entendeu? Então, é gravíssimo. Nós não sabíamos disso. Nós estamos nos localizando agora. A gente tinha mais casos de que as pessoas pensam que é assédio, mas não é, de uma briga com um colega, uma briga com um professor. Então isso é um fato pontual. Né? Assédio é aquele constante, né, que vai levando ao adoecimento. E nós estamos com casos seríssimos e nós, digamos, queremos ver uma solução mesmo. Por exemplo, na URGS. A URGS tem uma equipe muito boa na Progesp de técnicos que acolhem, entende? Eles fazem a investigação, eles fazem um trabalho super sério. O problema é na conclusão, que a relação com elas é quando tu vai fazer o encaminhamento, aí tu afasta o técnico e o assediado. E o assediador continua naquele local. Então o que acontece? O assediado vai para outro local, aí pode repetir o caso e ele vai para outro local. E qual é o problema? O problema é esse assediado que tem problema. Né? Nós temos casos que nós acompanhamos de dirigentes sindicais que foram para a justiça, entende? Porque era caso bem sério. Então, nós não acreditávamos no Instituto Federal, porque para nós na URG é sempre um exemplo, vocês, né? Porque vocês têm paridade, né? Vocês têm a flexibilização é aplicada de outra forma que não na URG e tal. E quando nós fomos descer e fazer reunião nas unidades e conversar, e aquele negócio termina a reunião, te chama no cantinho, entende? E aí que começa o contato real, né, do que está acontecendo. Nem tudo são flores. Eu acho que nós teríamos que ter uma equipe que acolhesse esse tipo de coisa, né, para que a gente desse um encaminhamento correto. Né? Não é porque é um diretor, porque é um professor, ou porque é um técnico de mais tempo que tem o privilégio de não ser tocado, nem ser corrigido. Na nossa concepção, a gente vai ter que chamar os sindicatos e as entidades representativas e construir uma metodologia, uma forma de diagnosticar e atacar essas questões, acabar com isso. Eu tenho uma proposta de encaminhamento que eu já coloquei ontem, coloco aqui de novo, que tem que ter curso de formação para diretor de ensino e diretor administrativo sobre o que é o assédio moral. Porque a gente vê muito que, principalmente nas direções de ensino, esse assédio contínuo e que configura assédio moral, e as pessoas às vezes nem sabem, não têm noção assim, de que aquilo pode estar prejudicando, ou daqui a pouco acha que tem que ser mais duro porque está numa situação de gestão e que tem que organizar as coisas, e essa dureza ela vai sendo convertida num assédio moral e daqui a pouco a gente tem um adoecimento da equipe de trabalho. Então eu acho que isso tinha que ficar muito claro para os nossos diretores, o que é assédio moral e qual é o papel deles ali. Entendeu? Que daqui a pouco não é... E qual é o papel do técnico ali também, né? Que daqui a pouco
essas coisas ficam um pouco confusas, porque eu tenho uma relação com fulano que eu faço isso e é uma troca, e daqui a pouco eu sou substituída, e esse colega que está aqui, não é a tarefa dele fazer isso, mas a outra pessoa já estava acostumada com essa troca e não é tão legal. Então, nossa ideia inicial é envolver a diretoria de gestão de pessoas nesse processo, com uma equipe multidisciplinar, fazendo com que a DGP deixe de ser operacional como ela é e passe a trabalhar a parte de desenvolvimento, né? Mas, assim, até a CGP, às vezes, ela não tem conhecimento do que é assédio moral. Então tinha que ter uma formação. Eu falo da DGP da reitoria, assim, para montar essa equipe, para poder trabalhar nesse sentido. Tinha que ter uma formação obrigatória. Assim, vai ser diretor de ensino, tem que passar pela formação pessoal ali. Entendeu? Tem que ter porque a gente não... Uma boa ideia mesmo. Não tem uma delimitação ali do que é e o que não é. E às vezes a pessoa não é obrigada a saber, né? Sim, com certeza. Em relação à assistência estudantil, foi colocado aqui como assistência ao educando, a ideia é, hoje a gente tem um orçamento em média de 10 milhões e meio, isso foi no ano passado, mais um orçamento que é dos campi, que é para ações universais. Esse de 10 milhões e meio hoje é gerenciado por uma assessoria na reitoria já há bastante tempo. A nossa ideia é transformar isso numa estrutura, que eles já vêm solicitando isso há bastante tempo, desde o PDI, eu me lembro, em 2014, eles já pedem uma estrutura que possa dar melhor andamento a essas questões de assistência. A gente tem muito trabalho operacional, né? E também os assistentes sociais acabam tendo que fazer um trabalho lá de planilha, de conferência do CPF das pessoas, uma planilha, e isso também é uma coisa que, digamos assim, desvia o assistente social da sua função principal, que é o papel de analisar, né, a situação de vulnerabilidade das pessoas. E por essa falta de estrutura, eles acabam tendo que agir também na parte meramente operacional. Nós entendemos que devemos ter mais estrutura na reitoria para atender isso, além de um sistema que garanta que as pessoas que já se matricularam, que estão recebendo assistência, elas continuem recebendo lá de maneira automatizada, e o papel do assistente social passe a ser aquele papel mesmo de planejamento das políticas e da parte de análise das concessões. A gente tem que ter uma política clara de ingresso, permanência e êxito. Isso. Então, essa estrutura seria uma diretoria sistêmica da reitoria, ela seria dividida em duas áreas, a área de assistência estudantil e a área de políticas afirmativas, né, que trabalhariam em conjunto para dar conta desse tripé: ingresso, permanência e êxito. Nós temos a obrigação de garantir essas questões no nosso instituto. E a questão do ensino de educação à distância, né, e ações afirmativas. No caso do EAD, a gente entende que é importante, a gente também tem algumas iniciativas já postas, mas a gente ainda não tem em todos os campi uma tecnologia implantada. Temos duas, se eu não me engano, são duas coordenadorias hoje na reitoria, mas eu entendo que as nossas iniciativas, elas acabaram se, digamos assim, diminuindo muito com o fim da UAB, dos processos que concediam O ETEC, recursos, né? ETEC, que destinavam recursos específicos. A gente entende também que essa estrutura ainda está iniciante, que a gente precisa desenvolver mais essa estrutura, inclusive com a concessão de recursos. Olhei semestre passado, eu vi que a URGS lançou um curso na minha área com 400 vagas, né, no Rio Grande do Sul. Então, por que a gente não pode fazer isso? A gente tem condições de fazer e temos até já vários polos, né? A gente tem 17 unidades que poderiam ser usadas para isso, mas hoje a gente ainda não tem um cuidado ligado à educação à distância. E existem pessoas muito afins de fazer. Nós recebemos um depoimento de colegas de Rio Grande, do campus Rio Grande,
que tem um projeto prontinho de fazer cursos à distância, mas é difícil. É bem difícil. Emperra muito na ProEM e é porque não há a política, né? Não querem fazer. Então o pessoal fica bem chateado lá porque estão há muito tempo na estrada, assim, batalhando para conseguir fazer a aprovação desse curso à distância que eles estão propondo e eles chegam assim a desanimar muitas vezes, né? E em relação às ações afirmativas, o nosso entendimento é essa questão que já foi colocada aqui dos núcleos, né? Os núcleos na nossa instituição, eles são núcleos voltados aos estudos de gênero, com as pessoas, para as pessoas, núcleos de estudos e pesquisas. E eles têm sido direcionados para a função operacional também, como foi o caso das comissões de aferições, passaram para o NAPNE fazer isso, ou para os NEABIs, né? Então, dependendo de cada caso. Então, é importante a gente ter a estrutura, os núcleos não são setores, né, hoje da nossa instituição, mas seria importante que a gente tivesse estrutura com pessoas específicas. Os núcleos hoje são pessoas que fazem o seu dia a dia, por exemplo, a Jade, né, trabalha lá na CGP do campus, mas paralelamente também faz esse trabalho em um núcleo. Mas esse trabalho deveria ser de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento de políticas e não de operacionalizar a questão das cotas, né? Eles não têm ainda, talvez não tenham o conhecimento operacional disso. Tem que ter uma estrutura com pessoas específicas e com conhecimento específico, com experiência nas áreas para poder atender isso. Só a nível de exemplo, né, a gente é flexibilizado, né, tem 30 horas. E a minha carga horária de trabalho são 6 horas. E durante a campanha de aferição, a gente teve que estar lá das 8 às 18 à disposição. Além de ferir as 30 horas, ainda gera uma carga de trabalho que... Tudo bem que no meu caso em específico, eu já tinha acertado com a minha direção como que a gente ia proceder e eu já tinha fechado com eles de participar porque eles também precisavam. Lá a gente tem esse acordo, né? Quando a direção solicita, a gente operacionaliza para que possa também manter o fluxo de trabalho de uma forma boa para todo mundo, né? Mas é complexo, porque você já tem que estar organizado para trabalhar ali e ainda durante o horário de verão, das 8 às 14, e aí tem que ficar das 8 às 18 uma semana inteira sem uma organização mais fechada em torno disso. Sim. É bem difícil, mas é bom a gente perceber que tem atenção para essa pauta, né? Até pregressa a pauta apresentada pela gente. É importante. Se tem mais alguma questão? A questão do pessoal, que não ficou... essa é uma demanda que vem lá do meu campus. Nós não respondemos isso. É que, Não, na tá verdade, respondendo. esse não foi construído junto, porque não tinha acordo. Ah, entendi. Mas essa é uma demanda do meu campus, aí como a gente vai abrir para pergunta. Tá certo, Sim. tá bom. Né, eu queria só, então, como foi me solicitado lá, pedir para que vocês falem da posição da chapa sobre o Persalta. A nossa visão do que aconteceu no Persalton foi o seguinte: foi concedido através de uma IN, durante um processo, também um ano também eleitoral, né, que teve na instituição. Havia um documento que, se eu não me engano, foi recebido em maio, né, que tratava de uma possível ilegalidade no processo. Maio de 2015. E ele depois foi, depois do processo eleitoral, ele foi cancelado pelo entendimento da Procuradoria Jurídica e do Procurador-Chefe de que havia ilegalidade. No nosso entendimento, o gestor, né, no caso o gestor de pessoas, tomou essa decisão por não, digamos assim, não querer incorrer em uma ilegalidade, né? Então, esse é o nosso ponto de vista do que ocorreu. Primeiro foi concedido
sem ter a avaliação de se era uma ilegalidade ou não, e depois, quando se percebeu, se voltou atrás. A gente sabe que há outros institutos federais que fazem o pagamento ainda do persaltum, e no nosso ponto de vista, a gente, enquanto gestor, né, assim como na flexibilização, a gente tem que encontrar qual é a alternativa que esses outros institutos federais encontraram juridicamente para continuar pagando o persaltum e passar a fazer da mesma forma, né? E essa é uma forma também de valorização da carreira. No nosso entendimento, tem que saber, digamos assim, tem que ter a vontade política, né, de ir lá e verificar a forma jurídica que os outros institutos que pagam estão fazendo. Eu não sei se já responderam, se não responderam, mas eu sei que há outros institutos que pagam. Se é uma alternativa legal, passível de se adotar, a gente tem como adotar. O IFSU, né? Eu sei que é Principalmente naquela faixa de transição, né? Teve muita gente que teve a expectativa de direito perdida abruptamente, assim. Nós vamos visitar o IFSU, vamos lá discutir com eles as formas que eles fazem para conceder e o que eles têm respondido, né, para o Ministério Público e tudo. Se realmente há essa possibilidade jurídica, a gente vai fazer. Por mais que individualmente algumas pessoas sejam contrárias, eu particularmente sou contrária, mas o grupo como um todo tem essa posição e é a posição do grupo que prevalece, não das pessoas. Então, a gente vai encaminhar. Havendo a possibilidade legal de fazer, a gente vai fazer. A gente não vai cometer uma ilegalidade, né? Mas se houver alguma alternativa legal de fazer, nós vamos adotar a mesma prática de outras instituições que valorizam a carreira dessa forma. Vocês me permitem dizer uma coisinha? Sim. Claro. Tá certo. Porque eu sou do Conselho Superior, também votei em todos os processos a respeito do PERSAL. Tá? E sempre votei a favor do PERSAL. Então, de fato, a gente não tem no grupo uma posição única. A gente tem pessoas com posições diferentes. E, na minha modesta visão, a partir do momento em que a gestão atual prepara uma cartilha, entrega uma cartilha aos servidores técnico-administrativos, no seu ingresso, no momento do seu ingresso na instituição, dizendo, olha, o caminho é esse aqui, te qualifica, né, e tu vai ter direito, esses direitos aqui garantidos. A pessoa se programa para isso, vai lá, se qualifica, faz o que deve fazer, e aí chega no momento, a instituição diz, olha, agora não dá mais. Agora não é mais possível. Então, todas as vezes que essa discussão foi no Conselho Superior, sempre a atual gestão foi derrotada no voto. Tá? E o fato é que a atual gestão não está cumprindo a decisão do órgão máximo da instituição. Então, isso é importante também pontuar. Né? Que a função do reitor é cumprir e fazer cumprir as decisões do órgão máximo da instituição, que é o Conselho Superior. Tá? Então, se existem caminhos, e está na cara que existem caminhos que outras instituições fazem, nós temos que buscar esses caminhos para poder pagar. Em especial para esse grupo que ficou coberto por decisão do Conselho Superior. Bom, então, não tendo mais nenhuma questão. Alguém quer Fazer uma colocação final? Dá para abrir para os colegas. Né? Bom, então a gente quer novamente agradecer, então, em nome da SURGS, os técnicos, a presença de vocês, o candidato Fabrício, por trazer aqui a resposta para as nossas demandas e também desejar aí uma reta final, aí, né? Um bom trabalho aí na reta final das eleições. Obrigado. Nós que agradecemos e a gente se coloca também à disposição, não só agora, mas como sempre aí, né? Como colega, como servidor público também, né? Para dialogar, para conhecer também as ações, né? Não é o meu sindicato, porque eu sou docente, mas a gente tem que conhecer e trabalhar em conjunto pela educação. Qual é o teu sindicato?
O meu é a Durgs. E se vencermos a eleição na quinta-feira, podem ter certeza que nós colocaremos o mandato do Fabrício na defesa da educação, dos institutos federais, do ensino público gratuito de qualidade em todos os níveis e fora Temer. Depois, se vocês tiverem como encaminhar E já encaminhada. Encaminha para